Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de História, aula número 24. Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre cotidiano. Nós já vimos sobre o cotidiano, o que é, e alguns costumes que nós temos no nosso cotidiano. E vimos também que esses costumes, eles mudam de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra também, porque são hábitos próprios de cada um. Hoje, então, nós vamos ver o cotidiano de crianças de diferentes lugares. Vamos conhecer alguns cotidianos bem diferentes dos nossos, ok? Antes, então, de a gente começar, caderno, lápis e borracha, para vocês irem fazendo as anotações durante a nossa aula, ok? Os objetivos da nossa aula, então: diferenciar atividades do cotidiano de crianças de diferentes lugares, compreender que os lugares influenciam nos hábitos dos seus habitantes, valorizar as diferentes formas de cultura e costumes entre as pessoas. Então, nós vamos ver esses costumes diferentes. Também vamos entender que os lugares, eles influenciam nesses hábitos. A gente viu anteriormente também se é um lugar mais quente, mais frio. Os hábitos dos seus colonizadores, como a alimentação, por exemplo, também fazem parte do cotidiano e dos hábitos das pessoas ainda hoje. E quando a gente conhece a cultura de outros lugares, a gente também valoriza essas formas diferentes de cultura que são muitas vezes bem diferentes das nossas, mas que são importantes para cada pessoa. Então vamos lá. O cotidiano de crianças de diferentes lugares. Acompanhe aqui no slide então. Nós estudamos em aulas anteriores sobre alguns costumes do cotidiano. Também vimos que esses costumes podem mudar de uma região para outra. Mas e as crianças? Sabemos que todas as crianças brincam e que devem estudar. Mas será que tudo é exatamente igual? As roupas, as brincadeiras, as atividades diárias. Então, criança é criança em qualquer lugar do mundo. Criança gosta de brincar, criança precisa estudar, criança gosta de estar com seus amigos. Mas será que tudo é exatamente igual? Nós aqui, uma criança lá do Japão, por exemplo, será que essa rotina, esses costumes, as brincadeiras são sempre iguais? Então, nós vamos conhecer algumas culturas diferentes e vamos conhecer então como é o cotidiano dessas crianças. Nessa aula, vamos conhecer sobre a cultura de crianças de alguns países diferentes do nosso. Vamos lá? Então, vamos começar lá no Canadá. No norte do Canadá, as crianças Inuit de Nunavut não se incomodam com as temperaturas muito baixas que fazem por lá, que podem chegar a 50 graus negativos, então lá é muito frio. Pelo contrário, aproveitam a neve para andar de trenós, fazer bonecos de neve e construir iglus. Quando esquenta no verão, adoram andar de bicicleta e nadar nos riachos. Então, essas crianças lá do Canadá, dessa comunidade, vivem em um lugar onde as temperaturas são muito baixas. E aí eles aproveitam, então, essas temperaturas, essa neve, para criar brincadeiras e atividades com elas. Aqui, então, nós temos algumas imagens, né? Da neve com os trenós. Aqui, né, bem juntinho da mãe para ficar bem aquecida. Os iglus que eles constroem para brincar. Aqui um do lado de dentro, aqui um por fora. Então, são as atividades que eles desenvolvem de acordo com o lugar que eles moram. No Iêmen, então. No Iêmen, as ruas parecem labirintos, o que é ideal para brincar de se esconder. Para ficar ainda mais divertido, as crianças constroem brinquedos com pneus velhos e sucatas. Quando crescem, as crianças ganham presentes bem diferentes do que estamos acostumados, porque faz parte da cultura deles.
Os meninos ganham uma adaga, que é uma espécie de faca, e as meninas ganham um véu para cobrir os seus cabelos. Esses presentes são costumes da religião deles, que é o islamismo. Então, lá no Iêmen, a religião que predomina é o islamismo. Então, esses presentes da adaga para meninos e véu para meninas é um costume, uma tradição dessa região, dessa religião, ok? E eles brincam, então, nas ruas, com brinquedos, constroem brinquedos com pneus e com sucatas. Então, como toda criança de qualquer lugar do mundo, eles gostam de se divertir e de estar junto com os seus amigos também. Aqui, então, nós temos algumas imagens. Lembram que a gente falou que as ruas, né, parecem labirintos? Então, aqui a gente tem uma imagem, aqui das brincadeiras, aqui também com os brinquedos construídos. E aqui, então, a imagem da menina com o véu que elas ganham depois de uma certa idade para cobrir os seus cabelos, mas continuam brincando como qualquer menina. E no Havaí, já ouviram falar desse lugar? No Havaí, as crianças desde muito pequenas já aprendem a surfar, é uma tradição, costume bem presente nesse lugar. À noite, as pessoas da família se reúnem na praia para fazer uma festa chamada de luau. Os mais velhos contam histórias de aventuras aos mais novos. Quando o inverno chega, as famílias realizam passeios de barco para verem as baleias. Então, um costume bem diferente dos que nós já vimos anteriormente, não é? Então, diferente lá do Canadá, que nós vimos que era uma região muito fria, aqui já não, já tem mais calor, então eles aprendem a surfar e quando esfria, então no inverno, as famílias realizam passeios para verem as baleias que se aproximam da região. Aqui então algumas imagens, né, das crianças surfando, dos trajes e danças típicas das praias, das baleias. Então é um cotidiano diferente também. No Vietnã, o uso de elefantes como meio de transporte no Vietnã não é algo difícil de acontecer. Então, aqui a gente vai de bicicleta, vai de moto, vai de carro e lá no Vietnã eles vão de elefante. Veja que diferença, né? Por isso, existe a profissão de tratador de elefantes que chama muita atenção das crianças, que adoram ver os tratadores treinando os animais. Imagina que legal que não deve ser. Como atividade de lazer, as famílias levam as crianças para shows de marionete e para brincarem em praças e parques. Então, aqui já tem uma diferença bem grande no meio de transporte, não é? Claro que não é, cada um tem o seu próprio elefante, não. Mas não é algo incomum de acontecer. Aqui, então, nós temos algumas imagens. A criança indo para a escola de elefante, aqui o tratador que nós comentamos, algumas crianças com os seus amigos, né, brincando, e o show de marionetes, que então é uma atividade realizada pelas famílias com as crianças. Na Polônia, então agora vamos para um lugar bem diferente também. Todo mundo adora dançar na Polônia. As crianças adoram participar das danças e vestem roupas típicas do folclore do país. A Páscoa é uma data comemorativa muito esperada pelas crianças. Os amigos se reúnem para pintar as cascas de ovos para a data. Os ovos de Páscoa decorados recebem o nome de pisánki. Então, lá na Polônia, eles têm então o costume das tradições através da dança. Nós aqui no nosso município, na nossa região, que temos poloneses como colonizadores, também temos a cultura das danças polonesas com os grupos folclóricos, não é mesmo? Então, é algo que nos é familiar. E aí, na Páscoa, eles têm, então, esse costume de pintar as casquinhas dos ovos, né? E também recebem o nome de pisánki. Aqui, então, as crianças com as roupas típicas
principalmente para as danças, para o folclore, que nós, já podemos ter visto em alguma situação aqui no nosso município também. Aqui então fazendo a pintura dos ovos e aqui alguns exemplos dos ovos pintados então para a Páscoa, que é uma tradição bem comum lá na Polônia. Lá no Laos, os meninos precisam passar um tempo de sua vida no monastério para aprenderem a serem monges. Lá eles estudam a religião budista e aprendem a falar inglês. Enquanto estão no monastério, os meninos precisam raspar a cabeça e usar mantos alaranjados como roupas. Quando andam pelas ruas, estão sempre alegres e cumprimentam todos que encontram pelo caminho. Então, essa também é um costume bem diferente dos que a gente já viu, não é? Então, lá no Laos, os meninos vão para os monastérios, eles vão aprender a ser monges. E aí eles precisam raspar a cabeça, eles usam essa roupa alaranjada e quando eles saem nas ruas, eles estão sempre alegres, cumprimentam as pessoas. Aqui então tem também imagem de duas crianças e aqui eles na escola também. Então lá no Laos é uma cultura bem diferente do que nós vimos do Havaí, nós vimos da Polônia, enfim, até a nossa própria cultura já é bem diferente esse costume e essa tradição deles. Lugares diferentes possuem realidades e costumes bem diferentes. Então, alguns lugares, alguns países e regiões têm mais riquezas, outros têm menos, e essas diferenças, essas realidades também mudam os seus costumes. Podemos perceber que as crianças possuem costumes bem diferentes nos países que estudamos, mas em todos os lugares devem prevalecer os direitos de estudar e brincar das crianças. Esses são fundamentais para qualquer criança em qualquer lugar do mundo. Estudar e brincar, indiferente da cultura, da tradição, todas realizam essas atividades. Ok, pessoal? Nós vimos aqui então culturas bem diferentes da nossa, não é? E também entre esses locais que a gente viu são bem diferentes uma das outras. Umas constroem iglus, outras aprendem a surfar, outras brincam na rua, outros precisam virar monges e assim por diante. Existem muitas outras culturas diferentes também. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar bastante coisa bem interessante para vocês aprenderem ainda mais sobre as culturas e lugares diferentes. E você, identificou alguma semelhança da sua infância com a das crianças que a gente estudou? Então, algumas delas ali, alguns passeios em família, alguns costumes, algumas tradições que você viu, são comuns para você? Você já viu? Você pratica? O que você acha? Ou é completamente diferente de qualquer uma dessas que a gente viu? Algumas poucas semelhanças a gente até consegue identificar, não é? Principalmente as brincadeiras, os brinquedos, as danças, as atividades em família, não é verdade? Isso toda criança adora fazer. Muito bem, pessoal. Então a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cultura de alguns lugares bem diferentes da nossa, de algumas tradições e costumes que são bem diferentes daquelas que a gente realiza. Entre nós, entre vocês, com certeza a gente já tem algumas diferenças, mas essas então que nós vimos são bem diferentes entre elas e da nossa também. Qualquer dúvida, assistam a nossa aula novamente, leiam os nossos slides com bastante atenção e depois realizem a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!